Olá, meu nome é Marcelo Melado. No episódio de hoje, número 9, vou compartilhar com vocês o guia paralelo da tupia invertida. No vídeo anterior, nós instalamos a tupia invertida, a placa e o elevador. E uma tomada eletromagnética. Dá uma olhadinha, vou deixar aqui embaixo na descrição, vale a pena. Hoje eu vou compartilhar esse passo a passo. Eu procurei deixar o vídeo bem simples, bem prático, para que vocês pudessem realmente entender e poder reproduzir. Lembrando a vocês que eu não estou passando muitas medidas, porque de acordo com a necessidade de cada um, as minhas necessidades, eu uso as minhas medidas. Muito embora, no final do vídeo, lá no 11º, eu havia dito que seriam 10, mas eu vou precisar aumentar mais um, eu vou deixar o projeto aberto lá no SketchUp para que vocês possam ver todas as medidas e alterar o projeto de acordo com a necessidade de cada um, ou até se inspirar nesse projeto para que você faça o seu. Do mais, espero que você goste desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! No vídeo anterior, a gente montou esse sistema aqui, a placa, com o sistema de elevação de tupia, onde eu consigo controlar a altura e a descida aqui da tupia, e nós colocamos esse trilho T-Track aqui, para depois passar alguns guias, para a gente poder fazer as fresagens quando necessário. O que nós vamos fazer dessa vez? Dessa vez eu vou montar a régua paralela, para poder me conduzir aqui nos guias, e colocar os stops blocks, que são as paradas, para eu poder fazer fresagem quando eu preciso marcar, delimitar, não preciso ficar colocando fita, eu ponho esse equipamento. Então, o que eu vou usar aqui para fazer essa régua? Eu vou usar um outro trilho T-Track, da mesma espessura de 19 milímetros, vermelho, e vou usar essas ferramentas aqui, esses equipamentos aqui são os stops blocks, que eu consigo ir regulando aqui ó, a altura, eu libero, e aqui eu barro e vou fazendo as fresagens, depois eu mostro como é que é feito cada um desses detalhes aqui. Então eu vou usar esses 3 itens aqui para poder montar a minha régua paralela da tupia. Eu vou usar aqui um cano, depois eu passo, não vou me preocupar agora em passar as medidas. No final do projeto vão estar todas as medidas, o projeto inteiro lá na íntegra. Eu estou usando um cano aqui para poder colocar, para poder fazer a sucção para a parte de cima. Eu tenho a parte de baixo e tenho a parte de cima. Então, quando eu terminar de montar a régua, que eu for colocar a régua, eu faço aqui eu mostro novamente a parte de dentro, aqui os cones que foram feitos, e essa vai ser a parte de cima. Lá no vídeo anterior, eu estou mostrando passo a passo como é que eu fiz a instalação aqui. Então, eu vou começar a montagem desse sistema aqui, para poder colocar aqui na minha régua paralela. Eu já preparei aqui alguns cortes para não perder muito tempo na serra. Eu vou explicar aqui. São cortes, simplesmente cortes retos. Esse corte aqui é um corte de 45 graus que eu fiz para poder fazer o fechamento e deixar esse vão aqui. Na hora de eu fechar, eu consigo fechar totalmente a madeira. E se eu precisar fechar aqui, se eu usar uma fresa reta, ele consegue fechar dentro da fresa. Eu não preciso me preocupar em afastar a minha régua. Essas madeiras aqui, para poder colocar esses manípulos, o que eu fiz? Eu não queria que aparecesse nenhum parafuso na minha parte aqui frontal. Então, para isso, o que eu tive que fazer? Eu fiz a instalação de uma buchinha americana. Que é essa buchinha aqui. É uma buchinha de 8 milímetros. Então, eu coloco faço o furo, não deixo transpassar, coloco aqui a minha bucha americana e faço a inserção dela. Por que eu não estou fazendo isso na prática? Eu só estou mostrando como é que os materiais que eu estou usando. Eu tenho no canal diversos vídeos mostrando como que coloca a bucha americana, porca, garra, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links desses vídeos para que vocês vejam como é que faz. Eu não quero perder muito tempo aqui, eu quero ser mais prático e mostrar a montagem desta régua. Então, quais são os materiais que eu estou utilizando para fazer a régua. Então, eu fiz o furo aqui, inseri essa bucha americana, a gente pode colocar aqui com uma chave Allen, e aí desse lado não aparece nada. E assim eu fiz
para esse outro lado aqui também, para eu poder fazer a inserção dela e poder travar ela, não deixar ela deslizar. Então aqui eu tenho as minhas madeiras cortadas. Novamente, as medidas depois vai estar no projeto, todos os detalhes. Um outro ponto aqui importante, que eu fiz esse furo com uma serra-copo de 5 centímetros. Para que essa serra-copo? Eu fiz esse furo porque eu vou usar aqui, nessa redução, esse cano. E aqui eu vou encaixar o cano e depois eu vou selar ele, eu vou colar ele aqui. Para quê? Para que eu coloque aqui o cano do coletor e depois eu vou passar o passo a passo, eu não fiz ainda, eu vou montar aqui também o meu sistema de coletagem, a parte das mangueiras, para fazer o quê? Para fazer a coletagem do pó. Então eu vou montar uma caixinha aqui, ele vai ficar vedado e ele vai sugar por cima e por baixo, para que não tenha perigo de soltar muito pó por cima e eu poder capturar o que escapar por cima e vir por baixo, diminuir a quantidade de pó. Um detalhe que quase que eu esqueço, para eu poder fazer esse furo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, eu usei aqui a régua, vou baixando devagar, faço o furo e passo ela aqui. Venho aqui, baixo, transpasso e vou passando para poder fazer o furo. É uma fresa de 10 milímetros, 1 centímetro, o suficiente para poder passar aqui o meu parafuso e deixar folga para eu poder deslizar ele. Depois que estiver montado, vai ficar mais fácil de fazer a compreensão.
Pronto, a gente acabou aqui a régua. Eu passei uma lixa aqui 320, só para dar uma amaciada na madeira. Aonde eu passei o pino, eu passei uma massinha de madeira e depois dei uma lixadinha para sair os pinos, muito embora a única parte que vai aparecer é essa daqui, o restante todo vai ficar encostado. Para finalizar agora a régua, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar usar essas partes aqui, que é a parte o quê? Que é a parte da frente da régua. É aqui onde vai ficar o meu controle. Abre e fecha. Isso aqui é muito importante que ela fique bem paralela, ou seja, bem certinha aqui, não pode ter rebarba nenhuma. Por quê? Porque na hora de você passar a madeira, se você tiver com ela fechada, por exemplo, não for usar a fresa para dentro da caixinha, usar a fresa um pouco mais distante da madeira, eu preciso que essa parte aqui esteja bem certinha uma com a outra. Não pode ter nenhum desnível aqui, essa é a parte bem chata aqui da régua. Claro que toda ela tem que estar no esquadro, mas aqui é muito importante que essa parte esteja certinha aqui para eu poder fazer a fresagem corretamente. E lógico, ela precisa estar totalmente no esquadro, porque senão lá na hora que eu estiver fresando eu vou ter diferença na fresagem e vai dar errado. Então é uma régua que precisa ser 100% no esquadro, bem perfeita, porque se eu não tiver essa perfeição, eu não vou conseguir replicar essa perfeição na fresagem. Então o que eu vou fazer agora? Como eu tenho aqui o parafuso, a bucha americana, o que eu vou fazer? Eu vou pôr essa parte aqui atrás e venho aqui, encaixo ela aqui e vou fazer o quê? O aparafusamento dela. É aqui que eu vou controlar a abertura e o fechamento dela. O ponto de alinhamento é a lateral. Pronto, ela está bem fixa aqui. E agora eu vou colocar essa outra lateral aqui. Coloco primeiro aqui, venho aqui e acerto. Pronto, ela está bem fechada e bem fixa agora. Então agora eu vou colocar a régua lá, paralela, junto à tupia, para poder fazer a sua função. O que eu vou fazer agora? Eu encosto aqui a minha régua no batente aqui da minha régua paralela, que está a serra de bancada, que é ela que vai me dar a sustentação para eu poder usar a barra. Então eu venho com uma presilha aqui, bastante pressão, e aqui na outra ponta eu venho e solto a presilha aqui. A régua ficou presa aqui na serra paralela da serra de bancada. E aqui eu controlo recuar a minha régua lá para a área da tupia e avanço até onde preciso com essa régua. Aqui está a manopla, para poder soltar a pressão, para eu poder soltar essa parte aqui. Então quando eu solto aqui essa manopla, manipulo, né? O que acontece? Eu consigo mexer aqui, puxar e abrir. Ela tem uma limitação aqui, eu não preciso vir mais que isso, porque aqui eu já abri bastante. Essa é a abertura de um lado e aqui é a abertura do outro lado. Tem a mesma distância, portanto aqui é o suficiente para eu colocar uma fresa bem larga. Por exemplo, se eu precisar colocar uma fresa desse tamanho aqui, não ter problema aqui com o tamanho aqui da portinha aqui. E venho aqui com a tupia. E aqui eu uso a fresagem. Eu estou mexendo aqui na fresa porque ela não está energizada, está desligada, então não tem nenhum perigo. Evita de fazer esse tipo de manutenção, trocar com o equipamento energizado. É perigoso, difícil ele ligar sozinho, mas se acontecer e você estiver aqui, você vai se machucar e ferir gravemente. Então evita. Aqui eu posso deixar ela bem rentezinha aqui, a minha régua, para eu ter uma maior área de passagem da madeira sem que tenha algum perigo de enganchar. Lembrando que essas partes têm que estar totalmente alinhadas para não ter nenhum perigo. E aqui eu controlo
se eu preciso vir com ela mais aqui, ou onde eu preciso passar ela, então não tem perigo dela pegar lá na minha fresa. Aí aqui eu controlo, aperto novamente aqui o manipulo, venho desse lado, aperto, pronto, minha régua está presa. E aqui eu avanço e venho para trás. Se eu precisar trocar a fresa, colocar uma fresa mais larga, eu abro um pouquinho mais para poder passar com a fresa, quando eu precisar passar com a fresa bem rentinha, fazer só alguma fresagem simplesinha aí. E essa é a parte da régua. Agora nós vamos colocar aqui o trilho T-Track. Todas essas madeiras são de 15 milímetros, com extensão compensado aqui de trás, que é de 20 milímetros. Exatamente o tamanho do trilho T-Track. Esse trilho aqui, eu não vou colar ele aqui em cima. O que eu vou fazer aqui? Só parafusar. Porque se eu precisar fazer alguma manutenção, trocar alguma bucha, ou de repente espanou, eu consigo tirar ele e fazer a manutenção na régua a hora que eu quiser. Se eu colar aqui e depois precisar tirar, eu vou colocar ele com bastante cola lá atrás, e aí depois eu vou precisar raspar o trilho. Então, para não ter problema, eu simplesmente faço o aparafusamento aqui. Diferente da bancada aqui, que eu preciso que esse trilho tenha aqui, porque se eu precisar passar algum carrinho, alguma coisa aqui, eu preciso ter firmeza e ele não pode escapar. Aqui, o que eu vou usar é o stop block, é só uma paradinha para eu poder encostar e parar ali de fazer a fresagem. Então agora é só parafusar aqui e tá pronto a nossa guia aqui para a tupia. Para pôr o stop block aqui, tem uma pecinha aqui, esse metalzinho aqui, ele vai encaixar aqui, ó. E aí ele vai deslizar lá para dentro. E aqui eu controlo aonde eu preciso. Se de repente eu precisar levantar toda a haste e quiser trabalhar com ela aqui, eu travo ele e uso somente o batente, sem usar aqui o stop block, essa parada aqui. Aí eu solto aqui, controlo ele onde eu quero, ou se eu quero que para aqui, ou se vem mais para cá, depende do tamanho da fresagem, o que eu preciso fazer. Eu já vou mostrar agora aqui para que serve isso daqui. Muitos de vocês já sabem, claro, mas outras pessoas que estão começando aí na marcenaria, de repente não conhece e não conhecia esse equipamento aqui, que é muito simples, muito fácil de você encontrar aí nesses sites de compra na internet. Para isso que serve essa parada, para eu de repente, eu posso fazer até uma conexão espiga, depende da necessidade ou do desenho da peça que eu queira fazer, eu consigo ir limitando, de repente eu afasto um pouco mais a régua, aprofundo um pouco mais aqui, depende muito ou de repente eu preciso fazer um furo aqui no centro e eu preciso que ele pare aqui, então ele vai terminar aqui, então eu venho aqui, coloco aqui e passo, ele simplesmente vai parar, ele não deixa essa peça eu continuar. E essa peça chama-se Stop Block, fácil de encontrar na internet. O que acontece aqui? Aqui dentro entrou todo o pó, porque ele vai parar aqui. Para isso que vai servir esse cano aqui, para poder puxar o ar. Eu ainda não fiz a parte de sucção, a parte das mangueiras, que vão fazer tanto da serra de bancada como da tupia. No próximo vídeo a gente já vai passar aqui o passo a passo, mostrar tudo como é que é feito, como é que eu vou conectar aqui em cima,
lá embaixo, na parte de baixo, para você perceber como é que a gente vai puxar todo esse pó que sai de cima e por baixo. Ali embaixo, naquele buraco, vai entrar um outro cano daquele igual de cima. Aqui está a tupia invertida. Então, nesse cone aqui, nessa parte aqui, onde forma essa vértice aqui, é onde vai pousar a madeira, que já tem aqui, ó. E o ar vai ser puxado lá por trás, também lá por baixo. Então, ele vai puxar por cima e o que escapar, ele pega aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma régua bem simples, fácil de fazer. Claro que tem bastante equipamento lá, dá a sensação de que ela é complexa, mas ela é muito simples. O passo a passo foi bem fácil. Eu procurei tirar os cortes para ficar o mais rápido possível o vídeo, para que a gente conseguisse realmente explicar o que tem de fato necessidade e que fica mais fácil de ser explicado, para que você consiga se inspirar e executar o teu projeto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!